Meu nome estava num processo criminal, não soube por carta, não soube por ligação, soube porque fui fazer um cadastro num banco novo e o sistema travou na verificação do meu CPF. A atendente pediu desculpas e disse que havia uma restrição judicial vinculada ao meu documento. Perguntei o que era. Ela disse que não conseguia ver os detalhes, que eu precisava consultar diretamente nos sistemas do tribunal. Fui para casa, abri o site, digitei meu CPF. Meu nome estava listado como réu num processo por estelionato, um processo que havia sido aberto 2 anos antes. 2 anos. Durante 2 anos, meu nome havia circulado num processo criminal e eu não sabia. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Thiago, tenho 36 anos, sou professor de educação física e nunca tive nenhum envolvimento com a justiça. Nenhuma ocorrência, nenhuma dívida em aberto, nenhuma situação que pudesse explicar o que estava na tela. O processo dizia que eu havia aplicado um golpe financeiro contra uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, num endereço que eu nunca tinha frequentado, num período em que eu estava trabalhando numa escola do outro lado da cidade, meu nome, meu CPF, minha identidade, num processo que não tinha nada a ver comigo. O advogado que procurei na manhã seguinte pediu o número do processo e leu tudo com calma. Depois me olhou e disse: alguém usou seus dados para praticar um crime. Roubo de identidade. Alguém havia conseguido meus dados pessoais, nome completo, CPF, data de nascimento, e os havia usado para aplicar um golpe. A vítima havia registrado o boletim de ocorrência com os dados que o golpista havia fornecido. Os meus dados. O inquérito havia sido aberto com meu nome, porque era o nome que constava nos registros da vítima. Em 2 anos de investigação, ninguém havia cruzado os dados com uma verificação mais profunda. Ninguém havia me contatado, ninguém havia verificado se o Thiago do processo era o mesmo Thiago do CPF. Enquanto isso, meu nome havia circulado em documentos oficiais como réu num crime que eu não cometi. Fui entendendo o tamanho disso aos poucos. Não era só o processo, era o que o processo havia feito no meu CPF, sem que eu soubesse. A restrição judicial havia bloqueado uma linha de crédito que eu havia solicitado meses antes e recebido uma negativa sem explicação. Havia me impedido de participar de um processo seletivo para uma escola pública que exigia certidão negativa de antecedentes criminais. Eu havia perdido aquela vaga, não sabia o motivo na época, fui juntar os pedaços depois. Cada peça que encaixava pesava mais do que a anterior. O advogado entrou com um pedido de excludente de autoria. Reunimos provas de que eu estava em outro lugar no período em que o crime havia sido cometido, contra-cheques da escola, registros de ponto, depoimentos de colegas, minha vida inteira organizada numa pasta para provar que eu não era quem o processo dizia que eu era. A audiência foi numa tarde de março. Sentei do lado do meu advogado numa sala de tribunal e ouvi meu nome ser lido num contexto que nunca deveria ter me envolvido. O juiz analisou as provas. A decisão veio semanas depois. Fui excluído do processo. Meu nome foi retirado. A restrição judicial foi removida do meu CPF. O golpista real nunca foi identificado, a vítima original. A pessoa que havia sido lesada de verdade ficou sem resolução, e eu fiquei com a sensação estranha de ter saído de uma situação que nunca deveria ter entrado. Hoje monitoro meu CPF todo mês. Existe aplicativo para isso, é gratuito. Avisa quando seu documento aparece em consultas, em restrições, em qualquer movimentação vinculada ao seu número. Não sabia que isso existia antes. Sei agora. O que ficou dessa história é uma percepção que não me abandona. Minha identidade foi usada por outra pessoa e eu não soube por 2 anos. 2 anos em que processos correram, restrições foram criadas, oportunidades foram perdidas, tudo acontecendo com meu nome, sem que eu tivesse a menor ideia. Aprendi que identidade não é só documento na carteira, é um rastro digital que existe independente de você olhar para ele. E se você não olha, outra pessoa pode estar usando esse rastro de formas que você vai descobrir tarde demais. Consulte seu CPF. Verifique se há restrições judiciais. Monitore seu nome. Não porque você tenha motivo para desconfiar, mas porque alguém pode ter motivo para usar o que é seu. E o sistema não vai te avisar. Eu aprendi isso da forma mais cara possível. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esse relato te marcou, deixa o like. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você tem uma história parecida, conta nos comentários. A gente lê tudo.